Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 13. Antes de iniciar a palavra, eu estive conversando com o irmão Anderson e a irmã Beth a respeito dos cultos domésticos. E nós temos o culto de quarta, que não estamos tendo, devido às condições que a prefeitura colocou, não ter culto durante a semana. Então, assim, se você mora próximo, à casa de algum irmão, junte-se nas quarta-feiras. Sempre está sendo colocada uma palavra ali pelo pastor Walter e a pastora Tomoi. Então, junte com seu irmão na casa, sabe, 2 famílias no máximo, sem aglomeração, que você possa estar tendo essa comunhão. Irmãos, é muito importante a comunhão. É muito importante estar junto. Isso é corpo, isso é igreja. Precisamos estar tendo essa conexão, essa relação entre 2 ou 3. Amém? Que você possa entender esse tempo e possa andar nesse propósito. Amém? Lucas capítulo 13 diz assim: naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seu sacrifício. Respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todo de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Glória a Deus, amém? Sabe, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, de calamidade, de epidemia, sempre surge aquela questão, aquela pergunta que pessoas estão morrendo, mas Deus tem me protegido. Sabe? Eu vejo isso direto, sabe? As pessoas colocando assim, e às vezes, sabe, ofendem até as pessoas que estão perdendo pessoas próximas. E nós temos que tomar cuidado com isso. Aqui, o Senhor, Ele fala a respeito de situações que aconteceram na época que Ele esteve aqui na terra. Ele cita um exemplo aqui, quer dizer, na realidade, chegaram até Ele indagando devido a uma catástrofe, que aconteceu e devido a um ato que o governador ali, Pilatos, tinha feito com alguns galileus. Então, eles chegaram assim perguntando para o Senhor a respeito desta situação, porque esses homens estavam oferecendo um sacrifício a Deus. Eles estavam no templo, eles estavam no lugar de estar oferecendo, seu culto a Deus. E, de repente, Pilatos manda entrar lá e matar aqueles galileus que estavam oferecendo para Deus. Então, isso assim, gerou neles uma certa dúvida, uma certa situação que aquelas pessoas... Por que isso aconteceu com aquelas pessoas dentro da igreja? Por que eles foram massacrados dentro, na hora de oferecer um sacrifício? Sabe, alguns relatos, não temos assim muito documento a respeito disso, sabe, mas estava acontecendo nesse período uma oferta da dedicação. Era uma oferta que era feita devido à dedicação do templo. Esse templo que eles estavam ali oferecendo era dedicação ao templo que Herodes tinha restaurado. O templo de Salomão já tinha sido destruído. E depois Neemias, junto com Esdras, reerguendo, e depois desse tempo aqui, Herodes tinha restaurado o templo. E eles estavam lá celebrando uma dedicação. Mas, segundo até John Wesley, houve uma certa denúncia de que esse povo estava ali para se rebelar contra o governo. E Pilatos foi lá e pediu para matar todos eles.
E o sangue deles foram misturados, mas não era algo verdadeiro, foi fofoca, foi, sabe, infelizmente, comentários. Outros dizem que 2 galileus levavam uma ovelha a oferecer um sacrifício também nesse mesmo local, e diz que eles foram denunciados, né, como também oponentes ao governo, e Pilatos foi lá e matou também esses 2 galileus e misturou o sangue deles com o holocausto para deixar como exemplo para o povo, porque foi bem na época do alistamento, no qual um tal de Judas, né, levantou algumas pessoas, no qual o próprio Galileu, ele dá exemplo, Gamaliel dá exemplo lá em Atos, quando houve uma discussão a respeito dessa nova fé. E ele falou, na época do alistamento, levantou um tal de Judas aí também, e levantou alguns seguidores, mas não deu em nada. Então, foi nesse período também. Mas Jesus, ele fala uma coisa aqui, olha, aconteceu o seguinte, eles eram menos justos do que vocês, porque padeceu tais coisas? Jesus falou assim, não. Se vocês também não se arrependerem, de igual modo vocês vão perecer. E aí ele dá um exemplo da torre de Siloé, que também não há relatos na Bíblia que existia uma torre de Siloé, mas existia um tanque. E esse tanque, ele vinha de um pequeno riacho, que chamava Gion, e o rei Ezequias, alguns relatos você vai ver, que ele fez ali alguns dutos por baixo de Jerusalém, e nesses dutos gerava ali sobre o tanque de Siloé. Provavelmente essa torre foi construída sobre esses dutos, e ela, devido não ter uma certa base, uma certa estrutura, ela acabou caindo e matando 18 galileus. E Jesus falou assim, você acha que eles eram menos justos do que vocês? Não. Se vocês também não se arrependerem, de igual modo, vocês vão perecer. Sabe, irmãos, então, pessoas estão morrendo, e nós temos que ter respeito, sabe, temos que ter luto, temos que chorar com os que choram. Nós precisamos entender apenas uma coisa, o Senhor fala aqui de arrependimento, e se você analisar, as Escrituras, ela foi escrita para nós. Existe, né, um povo que tinha uma aliança com Deus, no qual as promessas do Antigo Testamento estavam sobre eles, que é o povo de Israel. E Jesus estava falando para eles isso aqui. Vocês acham que vocês são diferentes dessas pessoas aqui? Ele disse, não, vocês não são diferentes. Há uma diferença muito grande, irmãos, daqueles que temem a Deus e daqueles que não temem. E eu vou dizer algo para você. Todo dia o sol nasce. Dependendo se o céu está fechado ou não, o sol está acima das nuvens. O sol nasce, é um ciclo. Há um ciclo, um processo natural. O Senhor Jesus disse que tanto o sol quanto a chuva veio para os justos e para os injustos. Então, há um efeito natural chamado causa e efeito, constantemente, sobre todo o universo. Sabe, você vai ver isso na biodiversidade, você vai ver isso na natureza, na fauna, na flora, você vai ver isso em todos os sentidos da vida. Sabe, então, eu nasci vítima de um estupro, isso foi propósito de Deus? Não, isso não foi propósito de Deus. Mas, biologicamente falando, quando um homem ele, né, tem uma relação com uma mulher, né, e os dois são férteis, pode produzir. Sabe, então, nem todo mundo nasceu debaixo de um propósito de Deus. Mas ele pode, sabe, entrar debaixo desse propósito. Eu vou dizer para você, eu acredito que eu não tenha nascido pelo propósito de Deus. Eu nasci debaixo de uma biodiversidade. Mas chegou um tempo na minha vida em que a verdade me alcançou. Sabe? E a Bíblia diz em Romanos, capítulo 11, que eu fui enxertado. Olha o que diz aqui. Romanos 11. No versículo 17, se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te glories, não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela sua fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme,
porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permanecer na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque tu que foste cortado do natural sambugeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Paulo está dizendo aqui, queridos, que nós fomos enxertados na oliveira que é Israel. Então é para ninguém se glorificar, sabe? Ninguém se achar que eu fui escolhido desde a madre. Para com isso, irmão. Sabe? Há um processo de causa e efeito sobre toda a terra. Há um propósito de Deus, sim. Só que nós temos que entrar nele. Sabe, pessoas nascem. É a mesma coisa você vir chegar para mim e dizer que um filho de fornicação, sabe, foi propósito de Deus. A pessoa não é casada, ela foi lá e fornica, a mulher fica grávida, aí eles vão lá e casam. Eles acham que isso é propósito de Deus. Isso não é propósito de Deus. Sabe, nós vamos entender um pouco as coisas, a realidade das coisas naturais. Nós vamos entender o que é propósito e o que é permissão de Deus. Então as coisas estão acontecendo aí fora. E aí eu preciso entender o que é o propósito de Deus e o que é a permissão de Deus. Está acontecendo aí um genocídio nesse planeta. E sabemos que isso aí não foi a mão de Deus. Isso aí foi a mão do homem, a ganância humana. Que vai levantar o iníquo homem do pecado é a ganância humana. Nem o diabo quer que o anticristo se levante. Porque sabe que vai restar pouco tempo para ele. Mas é a ganância humana, é o poder que as pessoas disputam. Sabe, irmãos, nós estamos falando tanto aí sobre política e, sabe, intrigas e rivalidades. Eu vou dizer algo para vocês, no governo passado, o último presidente anterior a esse, que estava, ele era do PMDB, vice de um governo do PT. E aí os idiotas de direita e esquerda ficam brigando. Eles estão lá se macunando para o mal, para a ganância deles, e o povo fica brigando ainda, entre direita e esquerda. Pararam para analisar isso? Que o vice, da Dilma Rousseff era o presidente do PMDB? E o povo ainda continua defendendo esquerda, defendendo direita. Sabe, irmãos, isso aí, sabe, me dá nojo, causa náusea na minha vida. Essa questão de discussão tola de política. Agora, eu preciso examinar o que estão fazendo, o que é certo e o que é errado. E eu tenho que estar do lado daquilo que é certo. Então eu preciso examinar as coisas. Eu preciso reter aquilo que é bom. Então, sabe, irmãos, eu creio que Deus interviu na nação brasileira assim, porque senão nós estaríamos debaixo desse bando de canalhas e ladrões que estão aí. Sabe, Deus interviu, porque a igreja orou, e foi sim a igreja que elegeu o presidente que está lá sim. Foi a igreja mesmo. Só que precisamos discernir as coisas, irmãos. É o homem que está lá, não é Deus que está lá. Então nós precisamos depender do Senhor para as coisas. Sabe, é um extremo que dá dó de ver crentes se matando nas redes sociais por causa disso. Sendo que eles não estão nem aí. Sabe, eles querem isso mesmo, causar divisão entre a população. Então, irmãos, nós estamos debaixo de uma lei natural. Porém, eu preciso passar para o lado daquele que sempre vence. Sabe, irmãos, Jesus falou, se você não se arrepender de igual modo, você vai perecer. Ele estava falando aqui com a igreja da época. Ele está falando com a igreja da época, vocês são mais justos, vocês acham que são mais justos? Sabe, irmãos, existe uma arrogância e um orgulho crente, sabe, que sempre me distanciou de conhecer a verdade. Sabe, eu lembro quando eu fui na primeira vez com a minha esposa na igreja que ela ia. Eu, sabe, deixei de ir para o meu boteco para ir lá. E aí, cheguei lá, o pastor disse assim, quem não é salvo, levanta a mão. Eu olhei para ela assim, ele é Deus? Ele pensa que é Deus?
Sabe, há um orgulho nos evangélicos, se achando melhor dos que não são, como aconteceu aqui com esses judeus. Olha, está acontecendo com eles porque eu sou salvo, né? Eu tenho a proteção. Né? Eu vou, conforme diz alguns vídeos, eu vou ungir a minha porta, né? E nada vai acontecer. Mas é mentiroso, fofoqueiro, compra, mas não paga, sabe? Anda em pecado e acha que passar óleo na porta da casa dele vai resolver o problema do caráter dele. Não vai. Ah, eu sou salvo, né? Eu tenho fé em Jesus. Eu quero ver as obras, porque a fé sem obra é morta. Sabe, irmãos, então assim, precisamos entender alguns valores. Deus sempre falou através da sua palavra com a sua igreja. Um versículo que, sabe, que eu entendia que era um versículo evangelístico, que é Apocalipse 3:20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa e com ele cearei. Irmãos, ele está falando isso por uma igreja chamada Laodiceia, que era orgulhosa, soberba, achava que era rica, sabe? Mas ele diz assim que eles eram mornos, e ele ia vomitar esses mornos da sua própria boca. Ele está falando com a igreja, irmãos. Então, assim, eu sempre tenho que me colocar nessa condição aqui. Há um processo natural das coisas. Sabe, irmãos, e para mim, sair desse processo natural, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que estar firme na minha fé diante do Senhor. Paulo diz assim em Romanos também: se vivamos ou se morremos, vivemos ou morremos para o Senhor. É assim que é as Escrituras, eu tenho que entender, sabe, qual é a diferença, irmãos? Qual é a diferença, então, quando uma pessoa morre, sabe, em Deus e uma que não morre em Deus? Irmãos, quando uma pessoa, você vê que as suas obras eram boas diante do Senhor, que ela deixa um legado para a sua família, que foi um exemplo durante sua vida, você se alegra, sabendo aonde ela vai estar. Agora, o problema é uma pessoa que morre sem se arrepender, é uma pessoa que vivia achando, sabe, que tinha Deus, mas não andava nesse propósito. Sabe, irmãos, a predestinação e a eleição, ela está para uma igreja que está assentada nas regiões celestes. Sempre Paulo fala na sua pluralidade, nunca no seu singular. Eu não sou igreja, nós somos igrejas. E nos predestinou, e não me predestinou, nos predestinou. Ele está falando de igreja para igreja. Então eu preciso temer, porque ele fala aqui, ó, se permanecer. Paulo diz lá em Romanos 11, que eu estava lendo lá, se permanecer na fé, sabe, você vai alcançar o favor de Deus. Você foi enxertado de uma forma, sabe, não natural. Você foi como um zambujeiro, você foi uma pessoa que foi como um galho de uma árvore, você foi lá cortado e colocado lá. Sabe, então assim, eu preciso entender isso. E eu não posso me gloriar, irmãos, sabe, achando que eu sou melhor do que os outros que estão morrendo. Pelo contrário, eu tenho que temer, porque tem que ter um propósito de Deus nisso. Tem que ter um propósito de Deus nisso. E ele continua no versículo 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. Não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa esse ano, até que eu a escave e a esteque. E se der fruto, ficará. Se não, depois mandará cortar. Sabe, irmãos, nós fomos enxertados nessa videira. Nós somos essa figueira aqui, ó. Nós somos colocados na vinha do Senhor. Ele é a videira verdadeira e o pai dele é o agricultor. Sabe, nós somos enxertados, nós somos colocados aqui. E eu preciso temer isso. Sabe, o que eu tenho produzido para o reino? Como eu tenho vivido nesse tempo de epidemia? Aonde está o meu coração? Aonde está a minha preocupação? Sabe,
Como que eu estou vivendo, irmãos, nesse tempo de epidemia? Eu preciso entender isso. Qual é o fruto que eu tenho produzido para o reino de Deus? Sabe? Eu vejo, às vezes, pessoas, sabe, preocupadas, ansiosas, sabe, com o amanhã. E o Senhor Jesus disse que você não tem que se preocupar com isso. O Senhor Jesus disse para você não se preocupar com o que comer e com o que vestir. Porque até os pardais não plantam e nem colhem, e não falta para eles. Mas, sabe, eu me declaro evangélico, eu me declaro um cristão, eu me declaro, sabe, uma pessoa de fé, mas chega na hora da adversidade, sabe, eu não permaneço nela. Então, a dúvida não é de Deus. Então, eu tenho que, sabe, continuar firme na minha fé. Eu tenho que duvidar da minha dúvida, não duvidar da fé que eu tenho e naquilo em que Ele disse na sua palavra. Eu tenho que andar conforme Ele falou na sua palavra. Estamos vivendo aí, irmão, nós temos que nos preocupar, sabe, em distanciamento, nós temos que nos preocupar, sabe, né, nessa situação de precauções, né, de prevenções, sabe, máscara, álcool em gel, lugares, temos sim, irmãos. Só que estamos com um problema com o irmão, você não vai lá atender? Sabe, você está numa situação, em outra circunstância, trabalho, sustento, você não vai lá? Sabe, irmãos, tudo temos que fazer por fé. O mundo não parou e não vai parar. Ele continua girando em volta do sistema solar. As contas continuam chegando na sua casa, sabe? E, inclusive, também as notícias, né, dos que estão morrendo. Sabe, irmãos, vamos fazer a nossa parte. E vamos permitir que Deus seja Deus na nossa vida. Vamos fazer a nossa parte, sim. Sabe, vamos nos precaver, vamos, sabe, nos resguardar. Mas nós não podemos deixar de ter comunhão. Por causa de um vírus, sabe, de um inimigo. Isso aí para nós entendermos, irmãos, que como é real o inimigo, o qual nós não vemos, mas sabemos que existe. Assim é esse vírus, assim é o diabo, assim é o mal. Nós temos que entender isso. É real, o mundo espiritual é real. Mas só que tem um porém. Se eu me alienar e eu não frutificar, o dono dessa vinha está falando assim, ó, arranca, porque está ocupando um lugar inutilmente. Você foi colocado num lugar. Você foi colocado num reino. E esse reino, sabe, tem as suas funções. A relação em que Paulo dá a respeito desse reino é como um corpo, ligados por juntas, medulas. Nós somos ligados uns nos outros, nós temos as nossas funções no corpo de Cristo. E se eu não estou exercendo a minha função, eu estou ocupando inutilmente o lugar de outro. Então eu preciso entender esse princípio que Deus nos colocou através dessa parábola. Eu preciso saber, sabe, que eu não estou mais em causa e efeito, eu não estou mais, sabe, debaixo, sabe, de um mero acaso. Ah, isso foi destino. Eu não estou mais debaixo de um destino aí, sabe, conforme o mundo crê. Eu estou debaixo de um propósito. Sabe, eu estou debaixo agora de uma vida com aquele que me salvou, com aquele que me comprou por um alto preço. Sabe, irmãos, é tolice o crente viver uma vida com Deus e achar, sabe, que está vivendo também a vida paralela. Irmãos, nós precisamos de entender isso. Há um reino, há um rei, há os seus súditos. A Bíblia nos chama de embaixadores desse reino. Mas eu estou vendo as pessoas recuadas, eu estou vendo as pessoas com medo. Irmãos, o perfeito amor lançou fora todo o medo que tinha no nosso coração. Sabe, nós não temos mais medo, irmãos. Sabe, nós precisamos, sabe, fazer
a nossa parte, nós precisamos, sabe, ser prudentes, mas não deixar de fazer por medo. Sabe, nós estamos aí nesse tempo de epidemia há mais de um ano. Irmãos, e esse vírus já teve mutações, né, suas variações, e vai continuar existindo. E logo surgirão outros. E aí? Você vai continuar fechado em quatro paredes? Você vai continuar, sabe, sem produzir fruto? O que você vai fazer? Você tem orado diante de Deus para isso? Sabe, irmãos, um dia, nós decidimos seguir esse Deus. Um dia nós decidimos seguir Ele. E quando nós decidimos é porque nós confiamos nele. E eu não posso, irmãos, deixar de confiar naquele que me resgatou. Sabe, irmãos, antes de eu me converter, foram mais de 40 acidentes de carro e moto. Isso era acaso? Isso era destino? Sabe, é lógico que você está sujeito, você anda de moto, você anda de carro, você está sujeito, mas existem coisas, irmãos, que se opõem às nossas vidas. E eu preciso entender isso. Depois que eu me converti, eu nunca mais bati de carro? Claro que não, já bati. Estou sujeito. Eu viajo toda semana. Sabe, essa semana eu tive que ir até Medianeira, ir até Foz, acabei indo até só Medianeira. O cliente me atendeu lá, mas tive que ir lá. Eu tive que trabalhar. Fui em Moarama, Campo Mourão, Paranavaí. Eu tenho que trabalhar. Então eu estou mais sujeito de sofrer um acidente do que quem não anda de carro, não é verdade? Mas só que tem um porém. Eu tenho uma proteção. Sabe, irmãos, 21 anos de conversão. Nesses 21 anos, eu tive um acidente que eu vi que foi algo espiritual, na Serra de Cuiabá. Tive um acidente vindo para o culto, tomar ceia. Nós estávamos vindo fazer a ceia num culto de manhã, num domingo, com uma Senic que eu tinha. Um carro apareceu assim na minha ponto cego ali da Senic, quando eu fui atravessar, vindo para o culto, e nos bateu, e nós subimos em cima do canteiro. Maressa era pequena. Então, aconteceu. Tive esses pequenos acidentes aí que aconteceu, mas Deus nos livrou. Mas em 21 anos, 2 acidentes, para 45, antes, num período de 28 anos de vida, sabe? Há uma diferença bem grande, né? Então, assim, eu preciso entender, irmãos, na onde eu estou, até onde Deus me protege. Sabe, até onde é propósito ou não propósito de Deus. Estamos sujeitos? Estamos, irmãos, aqui essa igreja, a maioria pegou Covid. Eu peguei Covid, minha família pegou Covid. Sabe, irmãos? E pela misericórdia de Deus estamos aqui. E se tivesse morrido? Como é que ia estar? Estava em pecado, né, Deus não estava com ele? Claro que não, irmãos. Se não se arrepender de igual modo, vai perecer. Sabe, nós temos que temer. Se você está vivo, você tem que temer. É por algum propósito de Deus que você está vivo. Sabe? Ou se for pelo acaso, você vai morrer. Se for pelo acaso, se você não tem produzido, sabe? As coisas vão acontecer na sua vida. Então, cuidado. Cuidado, não se glorie. Sabe? Porque você é um zambujeiro, como eu sou. Não se glorie disso. Então, assim, irmãos, nós temos que temer a Deus. Sabe, nós temos que, sabe, ficar firmes. Olha o que diz aqui em Provérbios. Provérbios 16, versículo 6. Deixa eu dizer algo para você. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Veja bem, um dia a misericórdia de Deus nos alcançou. A primeira coisa que nos alcança, irmãos, é a misericórdia de Deus. Porque não há um justo sequer. Ninguém pode agradar a Deus. Porque todos estão, sabe, debaixo de maldição.
Mas, através da cruz, o Senhor me reconciliou. Através da sua graça e o teu favor imerecido, eu fui salvo. Ele me transportou agora das trevas para o reino da luz, do Filho e do seu amor. Então, eu agora, pela misericórdia de Deus, fui alcançado. E pela verdade, eu fui purificado. O Senhor Jesus, lá em João 17, ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer dizer o quê? A verdade vem e ela começa agora a purificar a iniquidade que estava no meu coração. Só que daí o versículo continua: pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Sabe, você está lá na internet vendo pornografia, o Senhor está lá. Então, pelo temor do Senhor, eu não vou entrar naquilo ali. Isso é pelo temor do Senhor. Sabe, você está lá na rua, sabe, e as pessoas não estão vendo, mas o Senhor está lá te vendo. Quando você teme ao Senhor, sabe, você vai se desviar do mal. Conforme Jó, justo, reto, íntegro, que se desvia do mal. Então, você não é nenhum bebê, nenhuma criança para não saber o que é certo e o que é errado. E aquilo que é errado você tem que se desviar, porque você teme a Deus, que vê todas as coisas. Irmão, se não há temor de Deus, sabe, as pessoas estão fazendo o que querem, mas elas se esquecem que a misericórdia é o favor imerecido de Deus, está na graça, e ela tem um princípio, que é a reconciliação. Depois que você foi reconciliado, se você não temer, você vai continuar caindo e profanando o sangue no qual você foi resgatado. Sabe, irmãos, então nós temos que se atentar para isso. As pessoas não estão, sabe, no nível menor do que o nosso, porque elas pereceram. De igual modo, se nós não nos arrependermos, vamos perecer também. Então, queridos, é um tempo difícil. É um tempo, sabe, que nós temos que se apegar com o Senhor. É um tempo que eu preciso andar verdadeiramente no propósito de Deus e não mais na permissão de Deus. Sabe, nesse exato momento estão pessoas morrendo aí, novas, idosas, jovens, estão morrendo. É permissão ou é propósito de Deus isso? Sabe, eu preciso entender isso. Olha o que aconteceu, porque às vezes, irmãos, nós não conseguimos entender os propósitos de Deus. Sabe, às vezes nós queremos achar que nós sabemos o que é melhor para nós. Vamos lá para Isaías, não, vamos lá em 2 Reis 20. 2 Reis, capítulo 20. Diz assim em 2 Reis, capítulo 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele. Ele disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sabe, irmãos, Ezequias, até esse instante, foi um homem que glorificou a Deus. Foi um homem que vivia nos propósitos de Deus e reto de coração. E ele adoeceu. E o profeta Isaías teve ali uma notícia, Deus advertindo ali no sentido assim: olha, arruma a tua casa porque você vai morrer. Irmãos, eu estava pensando sobre isso aí. Se eu morro hoje, como fica minha esposa e meus filhos? Sabe, o meu trabalho, o sustento da família. Eu sou o único que trabalha na minha casa. Como que as coisas vão acontecer se eu morrer hoje? E o homem de Deus, sabe, ele teve a misericórdia de Deus e Deus avisando ele: olha,
Ezequias, arruma sua casa, porque você vai morrer. Sabe? Deixa as coisas organizadas. Sabe, irmãos, nesse tempo de epidemia, nós precisamos entender algumas coisas. Deixa a sua casa organizada. Sabe, se você tem condições de ficar em casa, se você é aposentado, se você, sabe, tem renda, se você tem propriedades, fique em casa. Mas não critica quem está indo trabalhar, quem sustenta a sua família. Sabe, irmãos, o comércio de Maringá está falido. Não só de Maringá, como de muitos lugares está falido. Sabe, nós estamos vendo aí comércios e comércios, sabe, de vários setores e segmentos falindo. Homens e mulheres ficando sem trabalho. E eu vejo umas pessoas que parece que são desprovidas, sabe, de QI. E elas ficam reclamando, fica em casa. Pô, faça isso não. Como que eu gostaria de ficar em casa? Sabe? Graças a Deus, eu amo a minha família, eu amo ficar na minha casa. Irmão, você não sabe como eu amo ficar em casa. Eu amo estar junto com a minha esposa, eu amo estar junto com meus filhos, eu gosto demais. Mas não é desse jeito que funciona a vida. Eu preciso trabalhar. Sabe, então não critique, irmão. Quem precisa sustentar a sua casa. E aí, se Deus chega para mim, é lógico, se Deus falar para mim, olha, Rony, você vai morrer. Eu vou ter que mexer, eu vou ter que procurar algumas, sabe, estratégias, alguns conselhos. Sabe, eu não tenho senhas com a minha esposa. Gabriel, até a Marissa sabe as nossas senhas. Sabe, se você é uma pessoa que é muito particular, muito fechada, e se a tua esposa ou o teu esposo não tem a senha do teu celular, você está errado. Sabe, direto brincam aí nas redes sociais que a mulher vê no marido. Irmão, misericórdia. Umas coisas que não deveria ter no nosso meio é isso. Mas eu creio que ainda exista isso no meio do mundo evangélico. Homem que tem senha no celular que a mulher não sabe, nem os filhos. Sabe? E filhos que têm senha e que não quer mostrar para os seus pais. Eu acho que isso, irmãos, é ridículo. Isso prova o quanto você não é convertido. Sabe? O quanto você anda em trevas e não na luz. Isso mostra que você só vive nas trevas. Você que tem que ter coisas ocultas. É bom você ter um bloqueio no teu celular, caso alguém achar, ela vai ter dificuldade de acessar o teu celular. Agora, as pessoas da sua família não ter essa senha, isso é ridículo. Isso não é luz, isso é trevas, você está em trevas. Então, irmãos, se você tivesse hoje essa palavra, arruma a tua casa, que certamente você vai morrer. Sabe, como é que está a sua casa? Como é que está a sua vida? Sabe, eu, lógico, deixaria muitos conselhos para o Gabriel e instruí-lo até me substituir, junto com a minha esposa, e aconselhar eles muitas coisas. Sabe, ó, aqui assim, aqui faz assim, aqui é lá. Você está entendendo? Tem isso, isso e isso, tem isso aqui de conta, tem isso aqui, sabe, de contas que são necessidades mesmo, são prioridades. Essas aqui não são tanto. Então, eu ia deixar. Sabe, algumas coisas assim, instrução. Agora, você morrer do nada, irmãos, é terrível. Sabe, você não se preocupar com a sua família. Eu não estou falando para você que você não confia em Deus, mas Deus aqui, para um homem que andou diante dele em verdade e de coração perfeito, e fez o que era reto aos olhos de Deus, Deus visitou ele. Sabe, irmãos, se Deus falasse isso para mim, eu vou dizer algo para você, eu ia ficar feliz demais. Sabe, arruma a tua casa, Rony, que você vai morrer, eu vou te recolher. Glória a Deus, que beleza. Eu vou ser recolhido pelo Senhor. Sabe, eu falo assim, olha, Deus está me chamando, família, Deus está me chamando. Então, ó, aqui assim, assim, funciona dessa maneira. Vocês vão ter que, a partir de hoje, agora, assumir essa responsabilidade. Assim, assado, vocês vão ter que ir. Então, irmãos, isso aqui foi o que um homem que tinha propósito com Deus recebeu do Senhor. Então, irmãos, tenha propósito com Deus. Não seja uma figueira que não produz fruto na vinha do Senhor. Sabe? Seja uma árvore frutífera para o reino de Deus. Sabe o que me assusta, irmãos?
O que me assusta é quando João Batista chega assim, olha, o machado está à raiz. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Certa vez eu pensei assim, peraí, toda árvore que não produz bom fruto, quer dizer que eu posso estar produzindo fruto, e esse fruto ainda pode não ser bom. Porque às vezes a pessoa, porque está dando certo algumas coisas, ela acha que ela está produzindo para o reino. Sabe? Recentemente um adúltero aí, um pastor dele falou para mim assim, né, olha, Deus tem prosperado ele, mas ele caiu nisso. Quer dizer que ele tem, sabe, tido êxito no seu trabalho profissional, quer dizer que ele está sendo abençoado por Deus? Não! Sabe, irmãos, não confunde as coisas. Por isso que João Batista falou, toda árvore que não produzir bom fruto vai ser cortada. Você pode estar produzindo fruto, se esse fruto não for bom, você vai ser cortado do mesmo jeito. Sabe, eu preciso entender os princípios de Deus. E esse homem aqui, ele andava com o Senhor. Ele foi um rei que restaurou, sabe, um povo com seu Deus. Derrubou os altares, sabe, as idolatrias, tudo aquilo que era feito, que abominava, sabe, o coração de Deus ali, ele foi lá e restaurou. Fez aliança com o Senhor. Sabe, quando os reis da Síria veio para cima, ele colocou as cartas de afronta diante do Senhor. Sabe, e Deus foi com eles, salvando, livrando, dando, sabe, prosperidade ao reino no qual ele estava sendo confiado às suas mãos. Só que daí sabe o que aconteceu quando Deus avisa para ele, olha, Ezequias, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Deus não falou que você vai morrer amanhã. Deus não falou isso para ele. Deus só falou para ele assim, arruma a tua casa. Então Deus estava dando um tempo para ele arrumar a casa dele. Mas o desespero nosso por confiar mais em nós do que em Deus, sabe? Ele chega assim para Deus e fala, Senhor, se tu lembras, né, que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e eu fiz o que era reto aos teus olhos, e começou a chorar, pedindo para que Deus não levasse ele. Irmãos, Deus não deve nada para ninguém. Sabe, eu vejo um povo que é ofertante e dizimista, mas é um povo avarento. Sabe, Deus, eu dizimo, Deus vai abençoar, claro que vai. É princípio, ele falou, ele não pode negar a si mesmo. Ele fala assim, se você traz o dízimo e as suas ofertas, eu vou abrir as portas do céu, eu vou abençoar você. Mas isso não quer dizer, irmão, que você é uma bênção. Sabe? Porque fazei prova de mim. O que Ezequias está falando? Ezequias está dizendo assim, está vendo, Deus? Eu fiz tudo certinho, agora o Senhor está me matando. Sabe, irmãos, Deus, Ele não vai dever nada para você. Se você acha que você está sendo injustiçado por Deus, Deus vai trazer para você, sim, sabe, aquilo que você está pedindo, porém, não era a vontade de Deus. Isso mudou o curso de uma nação. Uma decisão de um rei justo que seguia Deus, uma decisão pelo fato dele achar que estava sendo injustiçado por Deus, mudou a direção de uma nação. Esse rei ele não tinha filho, ele não tinha sucessor, provavelmente Deus iria levantar um outro sucessor, como sempre Deus levantou. Sabe, alguém segundo o seu coração, alguém que, sabe, que o temesse, mas aí esse rei foi lá e teve um filho. Nesse período de 15 anos ele teve um filho, chamado Manassés. Com poucos anos de idade, esse filho começou a reinar. Porque o rei morreu 15 anos depois, conforme Deus tinha falado. E a Bíblia diz que esse rei foi o pior rei de Israel. Até os filhos dele ele sacrificava aos demônios. Manassés se tornou o pior de todos. As consequências de Manassés, sabe, deixou um legado forte de iniquidade sobre Israel. Porque um homem justo, um homem que andava na verdade, tinha um coração perfeito e reto,
diante do Senhor. Pediu para mudar a história dele. Pediu para fazer as coisas do jeito em que ele achava que seria boa. Sabe, irmãos, então, não critique alguns homens de Deus, algumas mulheres de Deus que estão morrendo. Sabe, Deus fala com as pessoas, irmãos. Há uma intuição tremenda que Deus fala conosco a respeito de acontecimentos vindouros. Sabe? Para que você prepare, para que você se arrume. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão, é tempo de prontidão, é tempo de arrumar a nossa casa. Sabe, irmão, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, nunca, irmãos, na nossa história, sabe, nós precisamos agora realmente exercer a fé no qual um dia nós aceitamos. Sabe, nunca na nossa história de cristão. Só que sabe o que me assusta? Eu estava falando com o Anderson e a Beth, nós fomos tomar um café com ele essa semana. Sabe o que me assusta? Estava falando com o Anderson isso, e a gente comentando a respeito desses fatos. O que me assusta, irmãos, é que quando você vai lá para o dilúvio, quando você vai lá para Sodoma, e o Senhor Jesus disse que no tempo do fim será praticamente igual como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, será a vinda do Filho do Homem, sabe? Isso me assusta, irmão, porque na arca só entrou 8 pessoas da população do mundo. Em Sodoma e Gomorra só foi salvo 3 pessoas, ainda por causa da intercessão de Abraão. Sabe, isso me assusta. Quando fala-se de entrar nas promessas de Deus, só entrou 2 homens, Josué e Calebe. Isso me assusta. Sabe, me assusta, irmãos, porque nós estamos vivendo numa época que nunca nós precisamos, sabe, depender de Deus, exercitar a nossa fé, mas não, irmãos. Nós estamos criticando o governo, nós estamos, sabe, criticando decisões com coisa que isso vai mudar alguma coisa. Isso não vai mudar nada. As pessoas acham que é perseguição religiosa, as igrejas estão fechadas. Irmãos, um monte de comércio falindo. É perseguição o que então? Uma estância gaúcha fechar? É perseguição, então o povo do inferno vai estar reclamando. Porque a estância gaúcha fechou. Fechou um monte de boteco na cidade, só vende cachaça. Ponto de encontro de adúlteros, muitas vezes. Esqueminha, estão fechando. E aí, como é que faz? Existem lojas de sex shop fechando. Então todos estão debaixo de um acaso. Agora eu quero ver se nós realmente estamos debaixo, sabe, da sombra do Onipotente. Isso faz a diferença, porque o sol nasceu para todos, a sombra não. A sombra é só para aquele que está no esconderijo do Altíssimo, debaixo das suas asas. Sabe, então eu preciso entender e estar nesse lugar. Eu preciso andar agora através da fé que eu tenho nele. Eu preciso exercitar essa fé e ajudar aqueles fracos da fé. Sabe, irmãos, Jesus está voltando para muita gente. Essa semana, filha de um casal amigo meu, conhecido meu, adventista, 28 anos, morreu. A filha dele de 28 anos morreu. Jesus voltou para ela. Jesus está voltando para muitas pessoas. E como é que está a nossa vida? Sabe, irmão, se Deus falar que vai nos recolher, nós vamos dizer para Deus: ah, Senhor, eu te servi, ah, eu fui pastor, olha, Senhor, eu fui para a África, eu ajudava órfã e viúva, ó, Senhor, nunca traí minha esposa, sabe, Senhor, nunca mais fiz aquilo que era errado, buscava sempre fazer a tua vontade. Eu vou questionar Deus, irmãos? Achar que é por causa das coisas que eu faço, que eu mereço? Misericórdia, irmão. Misericórdia. Se não me arrepender, de igual modo eu vou perecer. Como que vai estar o meu coração um dia que eu for recolhido? Sabe como que vai estar o meu coração? É aquela velha história daqueles povo que coloca lá, que morre e aí vai para o inferno.
sabe, porque tinha brigado com a esposa naquela noite e deu um infarto fulminante, morreu, e aí vai lá e vai até o inferno. Mas por que eu estou no inferno? Porque você brigou com a sua esposa e não reconciliou com ela. Lembra dessas, né? Eu vi lá, eu não esqueço, pastor Daniel africano. Entra no YouTube para você ver se existe isso ainda. Ah, morreu porque tinha discutido com a esposa e agora está no inferno. Aí Deus deu mais uma chance para ele. Aí ele volta. Pô, irmão, não deixamos de ser crianças. Sabe? Vamos agir como adultos. Sabe? Tem pessoas que não gostam de ouvir, sabe? Uma discussão ali, está ali, acaba ouvindo, não aguenta ouvir e fica de mal. Sabe? Vamos discutir sim como adultos, vamos conversar, vamos chegar a um denominador. Vigia o seu coração. Sabe? Por quê, irmão? Porque você pode ser recolhido. E como é que vai estar a sua casa? Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor, pelo juízo, sabe, pela justiça, estamos aqui ou não estamos? Sabe, independente daquilo que, sabe, acontecer conosco, irmão, eu tenho que estar com o Senhor. Sabe, eu preciso entender que eu tenho que produzir fruto, para o reino. Irmãos, nunca se teve tantas evidências da volta do Senhor. Mas isso não está tendo resultado. As pessoas, elas estão vivendo o evangelho, sabe, sem temor. Domingo passado eu falei a respeito disso. As pessoas não querem conhecer Jesus de Apocalipse, elas querem conhecer Jesus de Nazaré. Sabe, elas não querem conhecer Jesus de Apocalipse. Elas querem o Galileu. Então, assim, eu preciso entender, irmãos, aonde eu devo estar. Sabe, eu fico preocupado, irmãos, porque realmente com essa situação nós ficamos, parece que, sabe, improdutivos. Sabe, dá uma sensação, sabe, de não estar produzindo. Essa semana eu fui para o Morama e tem um amigo, que até o David e a André já morou na casa deles aqui, o Jaime e a esposa dele. E eu, dona Edna, e eu falei assim, ele teve 2 AVC. E ele é amigo meu, trabalhamos juntos, assim. E não conhece o Senhor. Ele falou, Rony, faz uma visita para mim aí, estou meio ruim, às vezes não lembro das coisas e tal. Eu, Jaime, eu vou aí, eu vou para o Morama, eu vou aí. E essa semana, irmãos, eu com a correria, eu tinha que estar em Foz do Iguaçu no mesmo dia. E eu tive um Morama, carreguei uma mercadoria para poder levar para Foz do Iguaçu. E aí eu peguei e falei, eu vou passar no Jaime. Fez, e se o Jaime morre? Cheguei lá no Jaime, bati palma, sabe? Quarta-feira agora. Cheguei lá na casa dele, era 9 e pouco da manhã. Eu saí de lá 12:30, quase 1 hora. E ele falou assim, Rony, você que é mais católico que eu, você que é mais católico que eu, entendo essas coisas de Deus aí, o que você acha, Rony? Eu estou no lugar certo. Comecei a falar, irmãos, na minha conversão, comecei a falar de todas as coisas que Deus tem feito e o que Deus espera de nós, inclusive da vida deles. Ele e a esposa dele sentados na mesa me ouvindo. Eu vou fazer o almoço. Não. Se você for fazer o almoço, eu vou embora. E fiquei. Saí de lá, irmãos, feliz. E fiquei de voltar lá. Sabe, irmãos, porque, de alguma forma, sabe, eu me senti muito feliz de estar sendo um canal de Deus na vida deles. Aí, estou chegando quase ali em Toledo, liguei para o meu cliente de Foz do Iguaçu, falou, estou em Medianeira. Falei assim, você não quer vir aqui? Falei, claro, eu tenho que ir em Foz do Iguaçu, pagar pedágio para ir, para voltar, e a distância, prefiro Medianeira, estou indo aí. Sabe, resolvi minha situação. Então, irmãos, Deus dá um jeito, sabe, no tempo, quando você dá tempo para Ele. Sabe, Deus ajeita as coisas. Sabe, Deus, Ele vai ajeitando.
E eu fiquei muito feliz de estar lá e ter conversado com o Jaime. Sabe? De ser um canal de Deus, de você se sente um pouco mais útil. Então, queridos, busque isso. É tempo de você, sabe, orar por pessoas. Sabe, é tempo de você ter comunhão com pessoas. Eu vejo algumas pessoas distantes aqui na igreja, irmãos. Sabe, muito distante, não tem, sabe, comunhão com os irmãos, não visitam a casa uns do outro. Tem que ter essa afinidade. Por isso que eu estou falando na quarta-feira, vai até uma casa de um irmão. Sabe, é lógico, vê lá se não está tendo nenhum sintoma, seja, sabe, uma pessoa que seja prudente. Tem alguém aí com a garganta ruim, tem alguém tossindo, não vá, sabe, não vem porque nós estamos assim, então beleza, sabe, vamos ser, sabe, irmãos, prudentes, mas vá, quando der, vá, se une, sabe, precisamos ter essa comunhão, irmãos, precisamos estar juntos adorando, sabe, fortalecendo a fé uns dos outros, um tempo difícil, sabe, precisamos nos apegar uns aos outros. Sabe, é gostoso demais, você senta e você começa a falar do Senhor, mas se reunir para esse fim e propósito, não só para comer, sabe, se reunir com esse fim de adorar o Senhor, irmãos, é maravilhoso. Há uma conexão, sabe, onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou. Isso é maravilhoso. Deus se faz presente, há uma conexão, há um culto naquele lugar. Sabe, então, se reúna nas quartas-feiras. Sabe, chega, sabe, sempre o pastor volta, o pastor Tomoy está passando ali, sabe, um texto para examinar, para discutir, se unem juntos, orem pelos propósitos, sabe, orem pelos irmãos, sabe, vai até aquele que está distante, sabe, não coloca só esse fardo nas costas de pastores, não, sabe, porque pastor aqui trabalha também, igual você trabalha, as pessoas têm um monte de justificativa, eu não fui na igreja porque eu trabalhei, irmão. Muitas vezes já vim de Foz do Iguaçu direto para o culto. Sabe, as pessoas se justificam. Estou cansada, ai. Você não vai ter justificativa quando você estiver diante dele. Porque aqui você vai ter pessoas, sabe, que fizeram. E vai servir de sentença para a sua vida. Com relação aos cultos, irmãos, esse culto é online. Esse culto não é gravado para você assistir depois. Quando você está participando dele online, você está na mesma conexão de nós que estamos aqui. Sabe, não vem deixar culto para assistir depois, não. Sabe, porque senão você não pertence a essa igreja, você não está sendo participante desse corpo, desse aprisco. Você tem o dever e a responsabilidade de pelo menos estar na sua casa nesse horário assistindo esse culto. Tá? É o mínimo que você pode fazer. Não tem condições de estar presente, irmão, mas as pessoas estão deixando de lado, sabe, os cultos online não estão participando. Falo para quem pertence a esta igreja, você tem que participar, irmão. Você está nessa conexão agora, foi aberto aqui o céu para isso. E Deus tem trazido para nós, irmãos, palavras nos cultos de domingo aqui, que é a direção que Ele tem trazido para a igreja, irmãos. Então, arruma a sua casa. Não acho que você é melhor do que os outros que estão perecendo. Porque se não se arrepender de igual modo, você vai perecer também. As coisas podem chegar nas nossas vidas, irmãos. A diferença está, sabe, em quem tem o Senhor e quem não tem. Malaquias diz isso. Daí vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Então, essa é a diferença. Irmãos, quando um cristão morre genuíno, você tem que celebrar mesmo. Você tem que celebrar, ele foi se encontrar com o seu Criador. Sabe, tem que celebrar. Sabe, irmãos, se eu morrer em Deus, em nome de Jesus, se estiver bem, irmãos, olha, faça uma festa. Entendeu? Porque eu vou estar em festa. Então, assim que nós temos que viver, irmãos. Se vivemos, se morremos, vivemos e morremos para Ele. E vamos procurar, irmãos, saber, sabe, na vinha, o que eu tenho produzido na vinha, no qual eu fui enxertado,
no qual pela graça eu fui alcançado, no qual pela misericórdia de Deus e pela sua verdade, sabe, foi apagada a minha iniquidade. Sabe, eu tenho que temer isso, eu tenho que andar nesse propósito. Sabe, irmãos, porque essas pessoas não pereceram porque elas mereciam, elas pereceram porque estavam num local errado na hora errada. As coisas estão acontecendo. Então, queridos, vamos buscar, sabe? Vamos buscar, irmãos. Vamos buscar produzir frutos para o reino de Deus. Vamos buscar ser uma figueira que produza frutos para que o agricultor não nos arranque da sua videira. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te glorificamos nesse dia. Te bendizemos e dependemos do Senhor para tudo. O ar que respiramos foi o Senhor que nos colocou. Senhor, e nós muitas vezes não agradecemos esse privilégio, Senhor, de respirar todas as manhãs. Pessoas estão morrendo porque está sendo tirado o fôlego de vida delas. Está sendo tirado o ar que elas respiram, através de um maldito vírus. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar falando com a tua igreja nesse tempo. Que nós possamos, Senhor, nos alinhar, que nós possamos arrumar a nossa casa, que nós possamos entender, Senhor, a necessidade de ser prudente, sim. Mas, Senhor, a necessidade também de termos comunhão com o corpo. Senhor, nos ajuda, Senhor, a discernir esse tempo. Nos ajuda, Senhor, a contar os nossos dias. O Senhor visitou o rei Ezequias e o Senhor acrescentou a ele, Senhor, porque ele se desesperou. Não queremos ser desesperados, Senhor, queremos descansar no Senhor. Às vezes tomamos decisões, Senhor, que depois colhemos os resultados, porque colocamos às vezes a carroça à frente aos bois, nos desesperamos, antecipamos coisas que não era necessária, porque muitas vezes confiamos mais na nossa vontade do que na tua vontade. E nessa manhã, Senhor, eu te peço, Senhor, ajuda, Senhor, ajuda a minha vida e dos meus irmãos aqui, Senhor, a descansar no Senhor, a buscar, Senhor, a buscar o descanso no Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a não pecar contra o Senhor. Faça de nós, Senhor, árvores frutíferas. Senhor, não queremos obra morta. Queremos, Senhor, andar, Senhor, na tua palavra, na tua verdade. Queremos produzir frutos para o teu reino. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser úteis. Nos ajuda, Senhor, a ser úteis dessa terra. A tua palavra diz que na velhice darão frutos. Mesmo aqueles, Senhor, que estão com idade avançada, eles ainda irão produzir frutos, porque confiam em Ti, confiam no Senhor. Não há desculpa diante do Senhor, porque o Senhor capacita, porque está escrito: eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, desde o menor até o maior, estabelecerei as minhas leis na tábua do coração. Ensinarei todos, não precisarão de serem ensinados, porque ensinarei a todos. Ó Senhor, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor, porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Que nós possamos, Senhor, ser fortalecidos no Senhor, na sua verdade, na beleza da sua santidade. Nos ajuda, Senhor, a produzir frutos e a discernir quando o Senhor fala conosco. Não encontra a tua vontade, porque o Senhor, Pai, não fica devendo nada para ninguém. E quando as coisas são feitas para o teu reino, o Senhor paga a conta. Quando estamos produzindo para o teu reino, o Senhor dá
todo o suporte necessário. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Esse local se coloca diante do Senhor. Aqui existem contas mensais para pagar. Senhor, tem os propósitos, Senhor, que sempre fazemos com órfãos e com viúvas, com igrejas, Senhor, na África, no Nordeste, em qualquer outro lugar, na própria cidade. Essa semana, Senhor, tive uma notícia triste de pessoas passarem fome. Senhor, e muitas vezes a igreja tão próxima e não consegue enxergar pessoas passando fome. Nos ajuda, Senhor, a suprir a necessidade do órfão e da viúva. Nos ajuda, Senhor, a ser canais do Senhor nesse tempo de calamidade. Nos ajuda, Senhor, a ser o consolo daqueles que choram. Nos ajuda, Senhor, a ser uma extensão desta obra maravilhosa da cruz. Porque o Senhor é o produtor, mas nós distribuímos o milagre como discípulos do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta manhã e por esse culto. Em nome do Senhor Jesus.